Bom dia a todos. Estou fazendo muitos vídeos aí, mas com o intuito é desmentir, né, algumas coisas que estão circulando, algumas fake news. Cheguei a precisar tomar algumas atitudes aí, né. Começar aí falando de uma situação pessoal, né. Acho que no meu segundo mandato eu entreguei uma carta de renúncia para uma senhora que simplesmente colocou na mesa para me decidir a amizade entre duas pessoas, entre a dela e um outro amigo meu. E eu falei que se fosse por conta de condomínio, não iria brigar por conta de condomínio, entregaria minha renúncia e não dividiria a amizade, né? Hoje me arrependo, deveria ter tomado a atitude de me afastar dessa pessoa, até pelo que já foi confessado em assembleia por ela mesma, de pedir alterações em notas fiscais para ajudar os cachorros, né? Enfim, vamos dar sequência aí. Queria só deixar claro porque estão distorcendo essa história, né? Mas vamos dar sequência então. Poucas pessoas sabiam disso, mas não gosto muito de abrir muito meu lado pessoal porque estou aqui como síndico profissional, né? Inclusive poucos sabem também que eu sou síndico profissional. É, Já atuei inclusive para a Caixa Econômica Federal fazendo intermédio, né, entre a administradora daqui com a administradora da Caixa Econômica Federal, fazendo consultoria e acompanhamento, tá? Algumas pessoas aí mudaram recente para o SPAS nesse ano passado, e não sabem da história, da luta que foi o SPAS, das dificuldades que nós passamos, de toda a evolução, né, que nós passamos para chegarmos onde estamos. Então essas pessoas disseminam notícias falsas, fake news, mentiras mesmo, né? Inclusive essa pessoa já foi desmascarada e desmentida por várias vezes. Então alguns moradores acabam me procurando e eu estou tentando resumir para a demanda não ficar alta para o meu lado também, então já vou esclarecer por aqui, talvez fique um pouco longo esse vídeo. O pessoal tem comentado que esse grupo tem falado que eu tenho sido arbitrário e desrespeitoso, né? Ao contrário desse grupo que abandonou o comitê de pintura conforme combinado em assembleia, né? O comitê de auditoria, parte dessas pessoas foram para o comitê de auditoria apenas para tumultuar, né, causar confusões. Inclusive eu não participava, então a alegação é que eu que era o problema, mas nesse grupo, nesse comitê de auditoria, o síndico não participava, então o problema com certeza não era o síndico, né? E tudo foi decidido sempre pela maioria. Quando essa pessoa, o voto dela não era de maioria, ela simplesmente dava chilique, né? E não aceitava. A gente tem que aceitar aí quando a gente não é o voto junto com a maioria, né? A maioria que decide sempre. Alegaram aí também que eu reduzi o poder de fiscalização do Conselho, né? Eu até hoje, que eu saiba, eu não sou legislador do Congresso Federal, então eu não posso reduzir a fiscalização do Conselho Fiscal, né? Isso aí está no Código Civil. Nunca houve esse tipo de redução. Pelo contrário, né? Eu criei grupo no WhatsApp tanto para fazer cotações quanto para os lançamentos a pagarem. Eles estão lá até hoje, os que quiseram ficar, né? Incluímos inclusive agora os subsíndicos também nas cotações, então o pessoal dá opinião, esse aqui tem um lugar que eu conheço que é mais barato, então essa fiscalização aí, ela foi ampliada aí para facilitar. O que houve foi que em um período eu levei para a Assembleia achando que ia facilitar, né, ia melhorar o administrativo do condomínio, para que o Conselho aprovasse os orçamentos antes da gente comprar. E a gente viu no que deu, a gente teve aí, vamos estimar em torno de perda de patrimônio de 100 mil reais com os gastos que a gente teve, perdemos equipamentos, perdemos a moto elétrica, enfim, né? E reconhecendo o erro, como a gente já reconheceu o erro em outras vezes, a gente levou para a Assembleia, por exemplo, uma vez, os moradores solicitaram para que o gourmet fosse cobrado uma taxa de 50 reais. Nós vimos que não estava dando certo cobrar essa taxa de 50 reais, nós voltamos, o gourmet hoje é gratuito, né? Então, quando a gente vê que tem algo errado, a gente volta atrás e leva para a Assembleia novamente. E assim a Assembleia que decidiu que não precisaria mais do Conselho Fiscal aprovar o orçamento. Até porque em Código Civil é muito claro isso, né? O poder, a decisão e a responsabilidade, que eu acho que é o mais importante, é única e exclusiva do síndico. Então, assim, essas pessoas queriam ter o poder de reprovar algo, mas não querem nunca ser responsabilizados por reprovar, né? Isso aí eu já falei várias vezes, que a reprovação e a aprovação têm consequências
bem parecidas e as pessoas precisam se responsabilizar por isso. Então, assim, quero que fique claro que nunca houve redução, uma nova mentira colocada das várias mentiras que eu já trouxe aqui para vocês, que eu desmascarei o pessoal, né? É fake news como sempre. O pessoal fala de falta de se ter documento, de solicitar documento aqui, tem uma dificuldade. Todos os documentos estão no portal dos PAS, no aplicativo. Não acredita que é aquele documento, não fala que não tem o documento, né? Vai lá no cartório de notas, tem todas as atas registradas, é público, né? Você tem que ir lá e fazer a solicitação. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, né? Isso aí é uma decisão de cada um. Mas a gente divulga todos os livros fiscais, né? Teve um período que o pessoal falava que não tinha as notas fiscais. Todas as notas fiscais estão lá. Se estiver faltando alguma por algum descuido, a gente sempre vai reposicionar, mas tudo é compra aí de acordo com as normas brasileiras, tá? Então, acredito que as pessoas têm que parar um pouquinho de mentir, porque isso é mentira mesmo. A gente está tomando agora as devidas atitudes, porque a gente entendeu um pouco como que foi a dinâmica, né? Foi se desenhando, então a gente vai começar agora a pontuar onde que a gente tem que pontuar. E se tem algum documento que a gente ainda não tem, não vai estar no portal. O documento que tem a gente disponibiliza no portal, né? Teve uma época que o pessoal estava pedindo, a gente quer o relatório da auditoria completa. A auditoria ainda não tinha enviado, é um exemplo. A gente disponibilizou o relatório que ela tinha disponibilizado no dia da Assembleia. Então, quando a auditoria mandou o relatório completo, disponibilizamos o relatório completo, tá? Para ficar claro novamente que as fake news aí, elas rodam solto e a gente sabe os interesses, né? Inclusive, comentaram comigo que parece que tem uma candidata fazendo igual a ex-síndica, já lançando candidatura antes de assembleia. Então, assim, a gente já sabe, né, paridade aí, o que a gente pode esperar, né? São sinônimos aí. O pessoal tem falado aí que eu tenho perseguido presidentes e secretários de assembleia. Acho que a maioria participou das assembleias e foi justamente o contrário, né? Em todas as assembleias eu sempre estimulei que as pessoas participassem, que fossem presidente de mesa, que fosse secretário, para que as pessoas fossem aprendendo o dia a dia, porque eu não vou ser síndico para sempre, né? Então as pessoas têm que ir aprendendo como que funciona o dia a dia do condomínio, como que funciona aí os procedimentos. Inclusive essa acusação ela é grave, mas é eles que fazem, porque na assembleia passada, inclusive, um morador proprietário candidatou sem querer lá no aplicativo, candidatou. E normalmente eu sei quando a pessoa está candidatando realmente, quando não é, porque a pessoa normalmente informa, ou me liga, ou fala alguma coisa, ou abre um chamado. E eu liguei para essa pessoa para perguntar, para confirmar se era, porque eu gosto muito que as pessoas participam. E essa pessoa falou assim, não, Felipe, realmente foi enganado. Eu falei, não, beleza, então, foi enganado, vou tirar aqui. Só que essa pessoa teve a liberdade de se abrir comigo e falar assim, ó, Felipe, mas aí o pessoal lá do outro lado me ligou, falou que era um absurdo eu ter candidatado a presidente, que eu não deveria, que isso aí não deveria acontecer, e que quase foi ameaçado por ter se candidatado a presidente sem querer. Então, assim, quem desestimula, quem persegue as pessoas, não sou eu, né? Então isso tem que ficar bem claro também. Acredito que as pessoas estão querendo transparência aí, mas não estão direito aí ao contraditório, né? Pra você ter ideia, eu sou o síndico que mais fez assembleia. Eu falo em Uberlândia, mas talvez aí muito mais que Uberlândia, né? A média nossa de assembleia é muito grande, então assim, a gente aceita opiniões, sim. Lógico que não tem como cumprir todas as opiniões e todos os desejos, né? Nós temos padrões, temos legislações, temos regras. Então assim, a gente recebe as opiniões e vamos filtrar aí o que a gente realmente acha que é interessante. E assim que vai ser cada administração. Uma administração vai entender de uma forma, outra de outra, e vida que segue. Eu estou lendo aqui porque é muita informação que o povo vai me perguntando, tentei fazer um resumo. MRV. O acordo MRV ele foi selado, né, selado em conjunto com o conselho e subsíndico, né, em reunião, tem ata sobre isso. Foi um acordo extrajudicial que foi levado para a Assembleia, sim, mentiram aí,
estão alegando que eu nunca levei o acordo da MRV para a Assembleia. Foi levada a decisão: ó, Assembleia, vocês querem fazer um acordo extrajudicial com a MRV? Sim. Depois levei em outra Assembleia: ó, Assembleia, MRV propôs pagar mão de obra, MRV propôs pagar pintura, material. Qual que vocês querem? Ó, queremos o material. Então isso foi levado em Assembleia, sim. Inclusive essas pessoas que são do contra, que querem sempre fazer bagunça, né, alegaram que nunca existiu conversa com a MRV, que eu nunca sentei com a MRV, que era mentira, que se isso tivesse acontecido já tinha saído. Mas novamente, o brasileiro acho que tem memória muito curta, né? Veio a pandemia aí, atrapalhou tudo, e a gente sentou, fechou o acordo com a MRV já pagou, o dinheiro já está em caixa, já pagamos o material aí, graças a Deus. Então, assim, quando falam que não existe um acordo, mentem. Quando falam que o acordo não deveria ter celebrado, mentem, porque foi tudo muito bem feito e elaborado. A gente não faz as coisas simplesmente por fazer igual eles querem, não. Tá? Algumas pessoas estão chegando agora, né? Agora que eu falo é um ano e meio, e quer já ser síndico, inventa a situação, cria, passa vergonha porque é desmentido, já desmenti ao vivo, já desmenti em reuniões. Então, assim, fica chato, sabe? Eu ficar repetindo. Mas eu tenho que repetir isso porque nem todo mundo sabe. Tem outros proprietários que são novos também, que não sabem o tanto que essas pessoas mentem, né? E não sabem do histórico de tudo que aconteceu no espaço. Eu estou tentando fazer alguns vídeos, estou fazendo mais vídeos justamente para que todo mundo se intere aí da situação e não caia em falsos profetas, tá? Um exemplo dessas mentiras, por exemplo, falaram que eu fui totalmente arbitrário e que eu escolhi o banco sem consultar a Assembleia, né? Que isso nunca deveria ter ocorrido, que é obrigação minha levar para a Assembleia isso. Então vamos lá, não tem isso em lei, tá? Isso é de praxe, o síndico escolhe o banco e faz a utilização desse banco. Obrigação legal lá no Código Civil, prestar contas uma vez por ano. A gente não faz isso uma vez por ano, a gente faz isso mensalmente, manda livro fiscal. Então, assim, essas contas elas são todas apresentadas. E o contrato ficou informado, em Assembleia já havia pedido para a gente fazer algumas alterações de contas e procurar outros bancos, e a gente assim seguiu. Também seguimos uma orientação da auditoria para que essas contas fossem disponibilizadas aí separadas do fundo de reserva e do fundo de pintura, porque estava misturado na Caixa. A Caixa não abre duas contas no mesmo CNPJ sem cobrar tarifas. No XP eu não estou pagando nada, então assim, eu sou criticado por economizar, por tentar reduzir taxa de condomínio. Bem complexo, mas enfim. O síndico, o que ele não poderia fazer? Abrir uma conta, por exemplo, num banco cooperativo, sem consultar a Assembleia, porque realmente era prejuízo, e fazer a aplicação do dinheiro em um banco de investimento sem a consulta da Assembleia, que foi justamente o que eu fiz. Na última Assembleia, a Assembleia aprovou, né, além da utilização normal, que o Banco XP ele é um banco normal, tem a carteira de investimento XP, no qual a gente fez aí os investimentos e foi aprovado por Assembleia, né? Então, novamente, mentiras, a pessoa é mentirosa, né? Assembleia online, ela passou a ser feita aí após alguns moradores gritar, xingar, começar a caçar briga, e a gente começou a perceber que isso não era natural, né? Aí fomos pesquisar, fomos começar a entender, e as próprias pessoas que estavam às vezes nesse grupo de baderna começaram a se afastar dessas badernas porque viram que era só confusão e começaram a confirmar com a gente: não, Felipe, era tudo planejado, inclusive era combinado um teatro, quem ia falar, quem ia gritar. Para quê? Qual que é o objetivo disso? Afastar as pessoas de participar das assembleias, porque aí aquele grupo tomaria a decisão, né? Seria um grupo menor, conseguiriam tomar a decisão. Então, as assembleias online têm justamente o objetivo de alcançar mais pessoas. A gente praticamente dobrou, né? Mais de 100% de participação. A melhora nossa de participação é muito, muito positiva, né? E a gente dá sempre a opção aí da pessoa: não vou conseguir entrar online, Felipe, não sei mexer. Não, então vem cá, vamos tirar as dúvidas, vou te perguntar,
A gente abre a votação antes, para as pessoas que já entendem do assunto às vezes já votar, para a pessoa perguntar, poder vir aqui na administração, eu solto vídeos explicativos, a gente abre a live, tem a discussão no próprio aplicativo. Então assim, mais uma fake news, né? A gente sempre deixa disponibilizada aí a opinião das pessoas, solicita as pessoas participar. Então a assembleia online aí, ela tem sido muito benéfica para todo o condomínio. O pessoal também questionou: Felipe, você não tem respondido algumas perguntas em assembleia. Novamente é um fake news. Teve uma assembleia que eu respondi todas as perguntas, estava fora de pauta, a gente terminou, era de madrugada, né? A gente perde tempo aí nosso, de saúde, de família, atrasa no outro dia algum afazer que tem que ser feito. Então assim, acho que a gente tem que ter responsabilidade. Então a decisão que eu tomei é: se não é assunto da Assembleia, e a legislação é bem clara nisso, não deve ser tratado na Assembleia. Então assim, muito me estranha pessoas que querem ser síndico, ou têm a pretensão de um dia ser síndico, desviar o foco dessas assembleias para coisas que não são da pauta, porque isso é legislação simples. Qualquer advogado de verdade vai saber que você precisa ter segmento da pauta. Então não vou responder o que estiver fora da pauta. Se estiver na pauta eu vou responder, a gente vai dar sequência, porque eu tenho que ter respeito com os moradores que querem ir embora para casa, que querem descansar, que não querem ficar naquela brigaiada que alguns tentam sempre criar, tá? Então deixar bem claro nisso, né? Inclusive eu fiz um documento gigante porque tentaram na época distorcer as informações, que eu não havia respondido as perguntas de assembleia, que eu não tinha feito isso e aquilo. No dia, na hora de redigir a ata, escreveram que eu que lutasse para poder colocar as informações que eu falei, e eu lutei, não assinei a ata foi assinada só pelo presidente. Fui lá, fiz um registro no cartório com um vídeo e provei que eu respondi tudo, né? Então assim, novamente, fake news. Então assim, vamos parar de criar essas fake news, mentiras, achar que vai resolver tudo no mundo. Então assim, promessas falsas, né? Falsos heróis. Por exemplo, tem alguns aí prometendo que vai mudar o regimento interno. Para quem não se lembra, eu levei a solução aí de a gente tentar rever o regimento interno, só que a gente teve um problema. O regimento interno nosso, ele ficou dentro da convenção e existe quórum para isso, e o quórum é alto, a gente não vai conseguir alterar o regimento. A gente montou um comitê para mudança de regimento interno. Diferente, por exemplo, das multas. As multas não constavam nos regimentos, né? A especificação de valores. Nós escalonamos as multas, filtramos, levamos para a Assembleia votou: fazer isso aqui é falta grave, fazer isso é gravíssimo, essa é leve, a leve é multa tanto. A gente mudou para que fosse notificado fisicamente, por escrito, em vez de ser só verbal, né? Para não ficar, notificou verbal 1, 2, 3 vezes, não, porque o regimento fala bem claro: notificação verbal, notificação escrita com multa. Nós mudamos isso, passou a ser notificação escrita de novo, e a terceira escrita que vem com multa. Então assim, nós melhoramos o processo, e tem muita melhoria que eu quero tentar apresentar aí antes do final do mandato, tá? Acredito que as pessoas têm que colocar a mão na consciência, parar de mentir, procurar saber aí o que aconteceu antigamente de verdade, né? O buraco que a gente pegou o condomínio, o que a gente fez pelo condomínio. Temos muito a fazer, mas acredito que as pessoas só precisam parar de mentir. Acho que é o primeiro caminho, né? A mentira tem perna curta e a gente sempre desmente, tá ok? Advogada? Aí tu me fala, o que a gente faz, advogada? Então assim, peço que as pessoas tomem atenção aí nos falsos profetas, falsos advogados, e atitudes estão sendo tomadas, porque é bem complicado essas situações.